Oi, queridos, sejam todos muito bem-vindos para essa nossa nona conversa. Ainda versando sobre números, hoje falaremos dos irracionais. Portanto, vejamos os números irracionais e como que eu gostaria que vocês entendessem os números irracionais. Bom, se a parte decimal de um determinado número ela é infinita, mas não periódica, então esse número é irracional. Vejamos, o primeiro exemplo que eu vos trago é uma fração de dois números inteiros. E aí, recordem-se, na nossa última conversa, conversamos sobre os racionais. E veja, entendemos o conjunto dos racionais como sendo, na verdade, uma divisão de inteiros. Veja, o 2 é inteiro, o 3 é inteiro, portanto, este número não é irracional, é um número racional. Agora, eu gostaria de chamar a atenção de vocês justamente para a parte decimal desse número. É infinito, ok. No entanto, veja que existe um período. E o que é um período? Algo que continuamente se repete na parte decimal. No entanto, aliás, vide, se essa parte é infinita e, no entanto, há um período, a gente fala que esse número é uma dízima periódica. Agora veja esse segundo exemplo. Esse segundo exemplo, o raiz de 3, ele tem um valor de 1,732058 e por aí vai. Observe que essa parte decimal desse segundo exemplo, ela não tem um período e, portanto, não há algo que fica constantemente se repetindo. Então, se a parte decimal é infinita e não periódica, esse número é um irracional. Logo, o raiz de 3 é um número irracional. Podemos dizer então que o primeiro exemplo, 2/3, ele pertence ao conjunto dos racionais, que fora definido, que fora entendido na última conversa. Todavia, o nosso segundo exemplo vai pertencer aos irracionais. Justamente por conta disso, eu trago para vocês a simbologia do conjunto dos números irracionais. Ok? Bom, agora eu queria trazer um determinado ponto importantíssimo. Aliás, essas próximas transparências versarão de coisas que permeiam a matemática e, sobretudo, o convívio de vocês e que têm vínculo com a essência de um determinado número racional. Com ventura, isso acontece, sobretudo no quadrado. Então, o que eu vou fazer aqui é tomar a diagonal de um determinado quadrado. Então, vamos assumir que eu tenho um quadrado cujo lado mede L, logo L, e a diagonal pode ser simplesmente entendida como o segmento que vai de A até C. Por acaso aqui eu chamei de D. Observem que quando a gente traça uma diagonal de um quadrado, a gente forma um triângulo, um triângulo ABC, que é um triângulo retângulo, e, portanto, torna-se válido a relação pitagórica, de que o quadrado da diagonal é a soma dos quadrados dos lados. Observem, e aqui eu tenho total responsabilidade em dizer isso a vocês, porque não vimos ainda sequer equações, tampouco começamos o nosso estudo de geometria, portanto é um pouco, quase que um tiro no escuro, digamos assim, trazer esse tipo de informação para vocês, e portanto eu não vou esmiuçar essa relação pitagórica para chegar no resultado final. Vide, faremos isso ainda. No entanto, boa parte do pessoal que eu acho que me acompanha e que tem assistido esses vídeos é uma galera que já passou por esse tipo de conteúdo e, portanto, já conheceu a tal da diagonal do quadrado. O que eu quero dizer para vocês é, ora, podemos calcular a diagonal do quadrado basicamente multiplicando o lado por um número irracional. Veja o número irracional aparecendo aí. Para esse caso, o raiz de 2. Serve para qualquer quadrado? Qualquer quadrado. Agora falemos um pouco do número π e talvez o irracional mais famoso, digamos assim. Para eu falar do número π, é evidente que eu preciso falar um pouco de comprimento da circunferência. Portanto, vejamos o que é o comprimento de uma circunferência. Vamos imaginar que a gente tem dois pontos aqui, mas especificamente nesse ponto A, é como se a gente tivesse feito um corte aqui. Repare que a partir desse corte a gente vai esticar todo esse comprimento que define essa circunferência. Portanto, à medida que você tinha um círculo e você cortou ele, passa a ser uma reta, um segmento de reta. Portanto, a distância desse ponto A até o A', que seria o ponto que eu coloquei em cima, é o que a gente chama de comprimento da circunferência. No entanto, observe que se você pegar a maior
corda do círculo, ou seja, o segmento que passa, né, pelo centro dessa circunferência, né? E multiplicar por um determinado número irracional, você calcula esse comprimento. Só que esse número irracional, que é igual para toda e qualquer circunferência, é o π. Justamente por conta disso, se você pegar qualquer circunferência, queridos, medir o diâmetro dela, aliás, medir o comprimento e dividir pelo diâmetro, sempre vai dar o mesmo número irracional, e isso é muito bonito. Esse número é o número π, que é, né, um dos números irracionais aí. Além disso, temos também um número que é muito famoso e se porventura vocês almejam ou já estejam, né, em um curso superior de tecnologia, de ciências exatas ou de ciências matemáticas, digamos assim, vocês muito provavelmente vão ter que passar pelas disciplinas do cálculo. Né? Bom, então esse número muito provavelmente ou já é conhecido ou se tornará. É um número muito importante que, assim como o π, ele permeia diversas áreas da matemática, mas sobretudo no estudo de funções, no estudo de logaritmos, no estudo, inclusive, de números complexos. E, de repente, talvez a gente chegue lá com esse nosso projeto. Agora, por fim, eu trago uma equação que é muito famosa, que justamente liga esses dois irracionais que permeiam a matemática, que é o número e o número π. É uma identidade de Euler que pode ser provada, né, em função de algum trabalho aí com os complexos. Tá? E essa equação, que por acaso é até uma equação que tem na capa do canal, né, é uma equação muito bonita justamente por conta disso. Ele complementa, teoricamente, esses dois irracionais. Tá? É uma equação simples e elegante. Bom, queridos, sem mais delongas, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu agradeço muito a atenção de vocês, espero que vocês tenham entendido aí como que eu gostaria, né, que vocês vissem os números irracionais. E é isso, muito obrigado, se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal. Até a próxima!